Gente, estudo 26 em Atos é o último de Atos. Nós vamos pegar os dois últimos capítulos de Atos e vamos agora ver o resumo da ópera, né? Então, a gente estava vendo o que está acontecendo com o Paulo e agora nós vamos ver assim, uma das coisas marcantes que tem no final do livro, que aconteceu com ele. Então, é assim, vocês sabem o nosso esquema. A gente faz uma pergunta e responde no texto. Por que eu sempre faço isso? Principalmente quando do nosso estudo de João, que eu gosto, aliás, eu comecei esse projeto, essa forma, essa maneira de estudar a Bíblia, com o estudo do Evangelho de João, que é o seguinte: é você responder não aquilo que você sabe. Então, eu faço as perguntas para você. Sabe estudo dirigido que a gente tinha quando era criança na escola, né? Então, é assim, você tem que responder de acordo com o texto. Porque sabe por que eu faço isso? Tem muitas coisas que a gente aprende errado. E se você for ler no texto, você fala, nossa, não era bem assim que eu acreditei, não era bem assim que me contaram. Então, isso acontece muito nos evangelhos, principalmente no evangelho de João. Então, eu peguei esse esquema e eu acho muito legal. Então, se você está chegando agora, vai lá no canal do YouTube, tem uma porção de playlists, cada playlist é um livro ou uma carta que tem, e você vai ver como é que a gente trabalha, tá? Eu preparo as perguntas, então, para o meu grupo que a gente faz, né? Eu mando as perguntas no grupo e você tenta responder. Quando acontece, vai para o YouTube, você não tem as perguntas, mas eu falo qual é a pergunta e a resposta, o texto, o que o texto diz e a conclusão que a gente tem daquilo, tá? Então, nós estamos que Paulo está indo para a Itália. Gente, finalmente o Paulo está indo para a Itália, tá? Ele vai lá para Roma, ele é levado para Roma, vai para a Itália primeiro. Então, a Roma fica lá, mas a Itália tem outras cidades, tá bom? Então, vamos começar a ler aqui, que é assim, quem estava com Paulo nessa viagem? É muito interessante, porque o povo tem mania de achar que Paulo estava só ele e meia dúzia de três, sabe? Meia dúzia de três. Mas não era, não. Você vê que Lucas estava junto, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos, e ele vai responder aqui. A nossa pergunta é quem estava com Paulo nessa viagem. E aqui ele coloca, vamos lá o que diz. Versículo 1 do capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio e de Tessalônica. No dia seguinte, chegaram a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e obter assistência. Então, ele fala, estávamos, então Lucas estava junto aí, tá? Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários ao vento, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha. Chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido. Não nos sendo permitir prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, assim, se você quer conferir se isso procede, você vai ler lá, vai no mapa de história e ver que tem todas essas cidades aqui, existia mesmo, tá bom? É diferente que tem uma religião, que ao meu ver não é uma religião, é uma seita, que eles se pegam num outro evangelho apócrifo, quer dizer, que não pertence ao cânon bíblico, e as orientações de lugares não condizem com o mapa, ninguém sabe onde que é muito diferente da Bíblia, porque a Bíblia é o seguinte, ela fala onde era e explica, que nem você vai ver em o Gênesis, o Jardim do Éden, Moisés escreve lá, era entre o rio Eufrates, o rio Tigre, quer dizer, existem essas pontuações geográficas, então você vê que é verdade. E aqui também faz isso, ele fala todas essas cidades para você saber que realmente foi isso mesmo. Então vamos lá.
Como estava indo essa viagem? Versículo 2, pergunta 2. O versículo é de 9 a 19, diz o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, seria o que é por causa dos ventos, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que essa viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo e dizia: o que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente um vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamando de Euroaquilão. Ah, bom não, você botando seu filho. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar, tá? Passando sob a proteção de um milhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem em Sirte. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a carga. Tá? Aí a pergunta 3. Qual foi a conclusão dos viajantes em meio a essa tormenta? E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Gente, imagina você no oceano, eu não sei se você que está vendo aí, você gosta de água, mas, gente, eu tenho pavor. Eu fui fazer natação uma época porque eu precisava vencer meus medos, né? Mas, gente, não curto. Agora, você imagina você no mar, sem saber nadar, eles deviam saber, né? Era como eu. E de repente desiste porque não vê nada e fala: pronto, é o mesmo pessoal que está no avião e o piloto fala assim: pegue seus RGs e coloque no bolso para poder identificar os corpos, né? Imagina essa sensação. E eles chegaram a essa distância, essa conclusão. Não tem esperança de salvamento. Acabou, vamos todo mundo morrer e já foi. E aí, nesse clima, né, Paulo se levantou para falar. Então, nós vemos aqui, ó. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé e no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que te compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que se sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Tá? Então, o que é? Eles já estavam desanimados. E o que aconteceu aqui? Paulo teve uma visão. E essa visão, olha que engraçado, tinha muita gente. Tem uma pergunta aí que fala de quantas pessoas estavam. Eles estavam à mercê, abandonados, não ia ter jeito, no entanto, Paulo pega e fala: Deus me deu todos vocês. Quer dizer, nenhum de vocês vai morrer, né? E aí a pergunta 5 é como foi o naufrágio deles. Então, quando chegou a 14ª noite, gente, 14ª noite, pensa, 15 dias, tá? Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças e receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram-se da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa. E qual foi a orientação de Paulo aos náufragos?
Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer. Nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque dito isso, depende que a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus e na presença de todos, depois do partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e puseram-se também a comer. Claro, você acha que você vai morrer, e aí fala que se você comer, você vai estar vivo, gente. Se fala que vai morrer e qualquer coisa você vai estar vivo, a gente topa, né? Fala sério. Então, quantas pessoas estavam no barco? A pergunta 7 está dizendo aqui: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Gente, quando a gente imagina, é muito engraçado. Porque quando você ouve essa história, você imagina assim, um barquinho pequenininho com 4 neguinhos lá dentro e é isso aí, tá? E, no entanto, era um navio com 276 pessoas. Isso me faz lembrar, quando a gente vai estudar sobre Abraão, aí diz assim, aí Deus falou para Abraão, a parte da tua terra e da tua parentela, né? Ok. Aí você imagina assim, que a gente vê nos filmes, né? Abraão, Sara, dois bichinhos, não sei o quê. Gente, era uma caravana, era quase uma cidade inteira, era muita gente, porque Abraão era rico, então ele tinha que levar todos os pertences. Então não é assim, 4 pessoinhas andando na rua. Não, era muita gente atravessando o deserto indo para a terra que vai mostrar. E aqui eu já vi muita ilustração desse tema. E é o que você vê? Você vê lá o barquinho com 4, 5 pessoas e não era 266 pessoas ao todo, ok? E aí pergunta 8 diz, o que fizeram com a comida do barco? Refeitos com a comida, quer dizer, eles comeram bem e aliviaram o navio lançando o trigo ao mar para diminuir o peso. Mas comeu primeiro. Isso quer dizer o quê? Para você ajudar o outro, você tem que estar bem. Você sabia que quando a gente entra no avião, tem escrito lá, não sei o que, da máscara, né? Caso entre em pânico. O que é, né? Ponha a máscara primeiro em você e depois você põe no outro. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir salvar o outro, tá? E aqui o negócio era esse: comam, estejam bem. E depois joga o resto no fundo do mar. Por quê? Para aliviar o peso do barco, tá? Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia a praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam e encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Gente, eu vou falar para vocês, eu não quero passar um negócio desse, de jeito nenhum. Você tá louco? Tu disse que eu já não gosto de mar, né? Pergunta 10. Por que nós estamos lendo batido? Porque já está tão explicado aqui, que então, de você ler, você já vai tá respondendo a pergunta, né? Qual a ideia que os soldados tiveram para evitar a fuga dos presos? Não, essa é legal. Essa é legal, porque os soldados eles eram encarregados de levar. A maior parte do povo que estava lá era tudo gente presa, né? Que estava indo lá para Roma, para a corte de César, que era todos bandidos, tá? E aí eles tinham que ter a responsabilidade. Então, o que eles falam? Se fugisse, quer dizer que eles eram incompetentes. E naquela época, de vez em quando, se o soldado não cumpre o que tem que fazer, mata ele, tá? E aí eles tiveram uma ideia brilhante para evitar a fuga. Diz lá, versículo 42. Ao parecer dos soldados, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugia. Não quer fugir, morre aí, porque pelo menos eu mostro o corpo. Não fui eu que fui negligente. Falando, morreu, mas tá aqui, né? Ai, gente, que absurdo. Isso é um mundão que a gente vive, tá? Prefere matar do que perder. E você fica vendo, vamos falar agora, né? Fazer uma adaptação. O mundão é assim, o inimigo é assim. Se ele vê que você está causando muito prejuízo, ele dá um jeito de matar, porque ele é o que veio para matar, roubar e destruir.
Então, ele tem o espólio, né? Ele tem o seu corpo lá para se gloriar. E é isso que eles fizeram aqui. Nem tinha pensado nessa metáfora, mas acho que é tipo aí mesmo. Bom, e aí, a pergunta 11. Como eles sobreviveram? Ok, então a ideia era matar os presos, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Pergunta 12. Quem foram os que salvaram os tripulantes? Olha que doido, porque era tudo preso, né? Era tudo preso. Os tripulantes são os funcionários lá no barco, né? Quem foram os que salvaram os tripulantes? Vamos lá. Uma vez em terra, verificaram que a ilha se chamava Malta. Ah, você já lembrou dessa história, ok. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-se todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Gente, os bárbaros. Você quer saber quem eram os bárbaros? Você viu todo filme de época dos, né, os colonizadores, aquele pessoal lá na Europa, né? O bárbaro é o seguinte, ele faz tudo, não tem problema não, precisou matar, ele mata, por isso que são bárbaros, é tudo na base da violência. Só que eram os bárbaros que estavam lá. Então, eles, embora eles tivessem uma índole assim, de matar, né, de conquistar as terras a qualquer preço, eles acharam uma humanidade singular. Aqui fala que é singular humanidade, quer dizer que não era comum entre eles. Então, nós deduzimos que foi Deus que deu esse para eles nesse momento, tá? E aí, então, os bárbaros achavam que eles eram ótimos, tá? Porque eles tinham fugido, eles estavam vivos, então eles eram ótimos. Aí a primeira pergunta diz, a 13ª diz assim: qual a primeira e a segunda opinião dos bárbaros sobre Paulo? Olha só que louco que vai acontecer aqui. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto. De repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando parecer, diziam que ele era um Deus. Olha só como a humanidade, como as pessoas mudam de opinião a nosso respeito pelas coisas que estão acontecendo. Bom, o que acontece? É náufrago, então ele já é amaldiçoado, ok. Não, mas aí ele conseguiu viver. E aí uma víbora pega na mão dele. Nossa, então ele é assassino, é Deus querendo matar mesmo, porque para ele, olha o pecado que ele tem, blá, 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 blá. Aí Paulo joga a cobra do lado na fogueira e ele fica lá. Aí, não, então ele é um Deus, porque a cobra não mordeu. Então eu te digo, tudo isso serve para quê? Sabe para quê? Para quem você vai dar ouvido? Você vai dar ouvido para essa turma que fica olhando para sua cara e por qualquer coisinha já tece. Gente, já bota a etiqueta de quem você é e o que você veio fazer aqui, por causa das coisas que acontecem. Então, por isso, não devemos nos focar nos comentários dos outros, porque muitas vezes esse parecer é equívoco. Por quê? Eles não me conhecem. Eles não sabem o que passa comigo para dizer. E ver que não tem meio termo, né? Ou é bandido, ou é Deus, quer dizer, na metade ali não tem, e por coisas que foram alheias à vontade de Paulo. Então, a gente precisa ter cuidado para não prestar atenção na etiqueta que as pessoas põem na gente, tá? Então, vamos lá. E aí, a pergunta 14, tá acabando já, parece que a gente ia bater, esses 2 capítulos rapidez, diz o seguinte: o que Paulo fez que obrigou o cuidado daquele povo, o que originou o cuidado. Bom, então vamos lá. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio.
Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Então, ó os bárbaros, como muda? Paulo orou. E tudo isso é providência de Deus, entendeu? Porque você veja, depois que curou o pai do Públio, e aí os outros enfermos da ilha, eles curaram tudo. O que acontece? Eles foram prosseguir viagem com mantimentos. Olha a provisão de Deus, como que é? Às vezes ele está agindo em alguma coisa que você não percebe, mas é para te dar uma viagem mais confortável. Eles tiveram que jogar tudo no barco, não tinha nem barco mais, e, no entanto, agora eles estão viajando a bordo, olha só, tudo que era necessário, ok? Agora vamos lá, pergunta 15. O que fez Paulo se sentir mais animado? Vamos lá. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado um vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, aonde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido as notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se muito animado, tá? O que foi que fez Paulo sentir animado? Que era a pergunta? As pessoas já o conheciam e já tinham ouvido as boas novas. As notícias sempre chegam na frente, tanto as más como as boas. Então, não tem que se preocupar. Quando você for fazer o bem para uma pessoa, não se preocupe em divulgar, porque as notícias correm. As notícias correm. Então, o que acontece? É Deus que coordena isso. Deus que coordena da notícia correr, tocar no coração das pessoas para fazer o diferencial. Então, quando você entrega sua vida a Jesus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ai, difícil para gente, principalmente para mulher, né? Mulher que quer fazer tudo, quer ajudar Deus, né? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu amo a versão da minha Bíblia que fala tudo, porque eu creio que é tudo. Se você entregar a vida a Jesus, sentar no banco de trás do seu carro e deixar ele conduzir, ele vai resolver tudo. Sabe qual é a mais linda expressão de louvor? Ai, gente, eu sempre falo isso nos meus estudos. O que é? O que é louvor? Louvor é reconhecimento do atributo de alguém, ok? Então, as pessoas acham que louvor é cantar, é dançar, ofertar, tudo isso pode ser, mas a maior expressão de louvor é você estar com um problemão, chegar na sua cama e falar: Senhor, cuida desse problema, porque tu és capaz, e agora eu vou dormir, virar para o lado e descansar. Isso é que é louvor, você reconhecer que Deus está no controle e dormir e descansar. Então, é isso que Deus quer mostrar, que Ele é o Deus da sua vida. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. E a gente fica relutando, querendo ajudar Deus, né? Bom. Pergunta 16. Paulo chega em Roma finalmente, né? Uma vez em Roma, foi Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Quer dizer, ele alugou uma casa, tá? 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, Paulo que falou lá em Roma, tá? Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, eu vim preso de Jerusalém. Aí ele começa a contar, tipo, como se fosse para se defender, né? Entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim encontrado nada passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que eu vos chamei, para vos ver e vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. Então, eles lhe disseram:
Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, é ela impugnada. Então, ele já pensou que, por causa de tudo que aconteceu, já tivesse feito a caveira dele, sabe? E aí todo brasileiro sabe que é fazer a caveira da pessoa. Não sei se o americano ou o hispano, não sei, mas brasileiro é, né? Então o que acontece? Ele sabia que já tinham ido falar deles e ele pensou que era mal. E no entanto os caras assim, não, ninguém nunca falou mal de vocês. Muito pelo contrário, nós temos boas referências de você. E eu quero saber o que é que você pensa mesmo. E aí, gente, e aí ele vai explicar como ele, sendo judeu, passou por tudo isso e agora é cristão. Então, eles falam aqui de seita. Então, você veja bem que eles ainda não sabiam direito. No começo de Atos, os cristãos são chamados de o caminho, depois chama de cristão, mas não se fala mais nisso. Não se fala, vai até aqui, eles falam que eu quero saber dessa seita. Por quê? As notícias correm, ele já tinha curado um povo. Teve essa história da cobra, que também eu acho que deve ter rolado também. E aí as notícias voam. Então, eles falam assim: eu quero saber o que acontece. Então, eu vou falar agora para mim e para você. De repente, as pessoas que convivem ao seu lado, eles notam alguma coisa diferente em você e eles querem para si. Então, é muito fácil você pregar o evangelho para quem você não conhece. E eu quero ver você pregar o evangelho simplesmente de boca fechada, simplesmente agindo. Tá? Então, não se preocupe em as notícias correrem, em quantas pessoas você vai contagiar. Não se preocupe, é Deus que faz isso. A sua obrigação é lançar a semente. O crescimento quem dá é o Espírito Santo. Isso não depende de nós, tá bom? Que bom que nós não temos essa responsabilidade, né? É só falar. Ai, Kátia, mas eu não sei falar, porque eu falei errado, porque... Filho, não sabe falar? Fala o que Jesus fez na sua vida. Ah, tem gente, tenho certeza que há pessoas na mesma situação que você e que precisa das mesmas coisas. Então, abra a boca e conte o que era você antes e depois de conhecer Jesus. Aí, gente, eu tenho certeza que vai haver pessoas que vão ser tocadas pelo testemunho da sua vida, mesmo que você não saiba o que falar, tá bom? Então vamos lá. E aí agora o que causou a contenda dos judeus, que aí começaram a brigar, né? O povo era chegado numa briga. Então diz o seguinte: havendo-lhe marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo e na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes faziam exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como dos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos, normal. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe tudo. De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo e não vereis, porque não percebereis, tá? Então, Paulo já está citando aqui as escrituras, até para dizer que ele não está falando aleatoriamente, né? Portanto, o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Dito essas palavras, partiram os judeus entre si com grande contenda. Ele usou a palavra, ele usou lá o que Isaías falou. E você quer sair pregar sem conhecer a Bíblia. Você quer ter assim, um insight, Deus iluminar. Se não precisasse estudar, Paulo não fala a Timóteo, aplicai-vos a conhecer o ensino. Porque a verdade o libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Como você vai saber? Estudando. Não existe esse negócio de uma fé sem nada que vai contagiar as pessoas. Você tem que ter argumento, você tem que conhecer. Se Paulo não conhecesse a palavra, ele não conhecesse as escrituras daquela época, dificilmente ele teria entrado no mundo dos judeus e metade aceitava, tá? Então, a pergunta 18, que é a última, e se a gente encerra
o livro de Atos? Quanto tempo e como ficou Paulo preso em Roma? Vamos lá. Então, teve a contenda, metade gostou, metade não gostou, ok. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele estava lá podendo fazer a obra, ele estava lá, mas não é Jerusalém, né? Não, é Roma. Por quê? Porque Deus não mandou ele para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém porque ele era cabeçudo. E até ele chegar em Roma, que era lá que Deus queria ele, aí tudo sossegou. Então, qual é o ponto para a gente refletir hoje? Vamos lá por partes, né? Nós já falamos, né, nos últimos capítulos exatamente sobre isso, que Paulo resolveu ir para Jerusalém. Deus não era obrigado a concordar e assinar embaixo e facilitar, porque não foi Deus que mandou, ok? Você sempre vai, se Deus tem um projeto para sua vida, você vai cumprir. A maneira como vai cumprir depende da sua obediência. Então vamos lembrar de Sansão lá. Deus falou para Sansão, seja bonitinho, siga todo o script que você vai exterminar com os filisteus. Aí ele foi desobedecer, foi ficar lá com a mulher que não era do povo, aquela história do cabelo, todo mundo sabe. E aí o que aconteceu? Ele estava lá com os olhos furados, empurrando uma pedra de moinho no meio e todo os filisteus dando risada. Aí caiu a ficha, aí ele pediu para que levasse até 2 colunas, segurou e pediu ao Espírito Santo que desse mais uma oportunidade para ele, e ele derrubou as colunas e caiu tudo em cima dos filisteus. E ele matou naquele dia mais filisteus do que em toda a sua vida. Ok, ele cumpriu o que Deus tinha prometido, certo? Mas precisava ter sido feito assim? Não, ele não precisava ter sofrido tudo isso. Paulo botou na cabeça que queria para Jerusalém, Deus queria que ele fosse para Roma. Ele passou por tudo aquilo. Deus o poupou a vida? Sim, mas ele não precisava ter feito isso. Ele vai ter paz quando? Quando ele chega onde Deus queria levar. Já parou para entender isso? Então, isso eu pego para a minha vida e para a sua vida hoje. Olha na sua vida o que é que você está fazendo. Qual é a gravidade da situação que você está. Como você pode mudar essa situação, ok? Tudo bem. Agora vamos lá. Deus quer. O que você vai pensar em fazer? É da sua cabeça ou você tem certeza que foi Deus que te mandou? Ou é da sua cabeça? Se for da sua cabeça, você vai pode até ser que você consiga, mas você vai derrapar muito no caminho, apanhar. Gente, o Paulo foi espancado, até quase morrer. E ele sofreu em Jerusalém, porque não era lá que Deus queria. Então, quando você está na perfeita vontade do Senhor, tudo te vai bem, né? Então, o que acontece? O que é desobedecer? De repente, até você ser omisso é uma desobediência, porque Deus fala vai e você não vai. Vai para cá e você vai para lá. Deus vai fazer? Vai. Mas você precisa sofrer? Aí você escuta, né? Ai, porque eu vim para sofrer mesmo, estou sofrendo por amor a Cristo, amor à obra, estou sendo perseguido pela obra. Filho, a sua vida em abundância começou no dia que você encontrou a Cristo. A sua vida em abundância começou ali. Agora, se você acha que a vida boa que você vai ter é só na Nova Jerusalém e você decidiu sofrer aqui, ok. Deus te abençoe no que você está querendo, mas eu não quero sofrer, não, tá? Eu quero estar na perfeita vontade de Deus para que Ele me leve para onde Ele desejou, porque lá eu sei que vai ter um refrigério na minha alma. Você quer ter um refrigério na sua alma? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Então, eu acho que a lição que nós tiramos dessa segunda metade do livro de Atos, que é versando sobre a vida de Paulo, é o quê? O que eu estou fazendo? É pela minha cabeça ou pela cabeça do Senhor? E nós vimos na vida dele as consequências daquilo. E que é muito interessante você aprender com a experiência do outro, porque é muito mais inteligente, porque nós não temos
tempo de vida suficiente para ter as próprias experiências. Você vai ter algumas, mas a pessoa inteligente, ela aprende com a experiência do outro. E é por isso que a Bíblia foi colocada aqui. Ela é escrita mostrando os homens, os heróis da fé, os pais da fé, os heróis da. Você vê que eles têm. A Bíblia relata, inclusive, os defeitos, as coisas erradas que eles fizeram. Então, não é uma propaganda enganosa, é mostrando realmente quem era, o que fez e como Deus se comportou na vida dele. Como Deus não faz acepção de pessoas, isso serve para mim e para você hoje. Então, ponto para refletir hoje. O que é, de que lado, que nível, a que distância da sua vida você está no caminho, tá? Em que parte do caminho você está? Você está sendo obediente? Você está sendo, eu sou ousado, vou lá sozinho. Ok, vai sofrer, mas tudo bem. E nem ligo, viu? Nem ligo, porque Deus dá discernimento e dá sabedoria para você reconhecer. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que quando você estiver fazendo aquilo que Deus quer, a vida te vai bem. Paulo sofreu por tudo isso sem precisar. Ele foi porque ele foi cabeção. E, no entanto, quando ele fez o que Deus queria, Deus levou ele para Roma, onde ele tinha que estar, a vida dele foi tranquila e ele ficava dentro da casa pregando, as pessoas o procuravam e ele ficou lá por 2 anos fazendo a palavra do Senhor. Amém? Que isso possa ser assim uma lambada na nossa cara, né? Hoje nós estamos em 18 de dezembro de 2024, o ano está acabando. A hora da gente fazer uma reflexão e pensar como que eu quero seguir no ano que se aproxima, né? Então, amanhã pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Então, viva com a vida em abundância que Jesus garantiu para nós naquela cruz. E eu desejo realmente que o estudo da palavra venha te dar certeza, venha a deixar os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e que possamos caminhar, caminhar e caminhar e caminhando e vamos chegar junto na Jerusalém Celestial, ok? Beijo grande para vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que está nessa batalha comigo. Vamos proclamar o evangelho a toda criatura. Bye, até o próximo vídeo. Tchau!